Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É sempre um prazer estar aqui falando sobre as coisas do Vasco, principalmente numa semana tão agitada que promete ser essa. No domingo, clássico contra o rival. Infelizmente, a gente não vem de notícias boas, tanto do domingo, no empate contra o Bangu, e também ontem, pela notícia em primeira mão aqui do canal Atenção Vascaínas, notícia do Flávio Dias, da grave contusão do Paulinho. Enfim, sobre isso e principalmente sobre o Verratti, será o tema principal da minha resenha hoje por aqui com você. Só que antes de eu começar a minha resenha, eu já quero deixar claro que eu sempre estou aqui em nome da 1xBet, a melhor casa de apostas do Brasil. Quando você pensar em entrar para esse mundo de apostas, não esqueça, pense na 1xBet. A 1xBet paga bem, paga rápido e tem a possibilidade ainda de trazer um bônus para você. Se você escreve a palavra Vascaínos, aqui no link fixado no chat, você entra, faz o seu cadastro, escreve a palavra Vascaínos e tem a possibilidade de ter a sua primeira entrada em até R$ 1.530 dobrada. Você colocou 100, a 1xBet dá mais 100 para você fazer apostas. Colocou 500, dá mais 500. Enfim, a 1xBet, agora principalmente nesse universo dos estaduais, são muitos jogos aí que você tem a possibilidade de ganhar um dinheirinho. Pois bem, torcedor vascaíno, essa semana atípica, uma semana que o Vasco veio de um empate do último domingo contra o Bangu, com 1000 erros de arbitragem mais ou menos. O seu Tarcísio não esteve numa tarde muito boa, acabou estragando o espetáculo, e é uma pena, porque aqueles torcedores que estavam lá no Mané Garrincha, todo mundo sabe o valor dos ingressos, acabaram desembolsando algo e dentro de campo esse cidadão acabou estragando todo o espetáculo e prejudicou muito a equipe do Vasco. E tem um debate que domingo ficou bem aflorado, que é a questão do Verratti, porque mais uma oportunidade o Verratti não fez gol e mais uma oportunidade o Verratti teve muita dificuldade. Pois bem, torcedor, se a gente for analisar friamente, eu faço a seguinte análise. O Verratti não é um cracaço da bola. Ano passado, o retorno que ele fez com a camisa do Vasco, aliás, desde o finalzinho do turno, que ele acaba fazendo a sua estreia contra o Grêmio em São Januário e acaba entrando durante a partida, fazendo o gol aí, e o Vasco sai vitorioso, e dali em diante ele é um dos protagonistas da retomada do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2023. Eu não vejo o Verratti como esse jogador para fazer isso que ele fez no ano passado e também não acho que o Verratti é um jogador fraco, como alguns torcedores já estão colocando em xeque a qualidade dele. Inclusive, a notícia ontem é que ele acabou renovando o contrato. E eu vejo gente colocando nas redes sociais que o rendimento do Verratti dentro de campo tinha que tomar cuidado, porque enquanto que não renovasse o contrato, talvez isso estaria mexendo com a cabeça dele. Se a gente fizer uma busca pelos gols do Verratti, as duas últimas temporadas lá no Belgrano, realmente, ele foi artilheiro e fez muitos gols. Só que antes disso, o Verratti não era um jogador de muitos gols durante a temporada. Então, por isso que a gente precisa ter muita calma para analisar ele daqui para frente. E se tem uma questão que não pode ser desconsiderada para o rendimento do Verratti, é a questão tática. Vejamos, ano passado, qual era a principal arma ofensiva do Vasco? Nós tínhamos duas possibilidades de chegar ao ataque na maioria dos jogos. A velocidade desenfreada do Peck pela beirada do campo, que sempre buscava o Verratti dentro da área, e também o cruzamento do Piton, que era um jogador que chegava toda hora na linha de fundo e procurava o Verratti dentro da área. Inclusive, tinha uma terceira opção, que o Verratti acabou fazendo aí alguns gols, que foi a entrada do Rossi num determinado momento pelo lado direito. Quem não lembra, por exemplo, de duas atuações do Rossi boas contra o Coritiba e contra o Fluminense, que teve gol do Verratti. Inclusive numa cobrança de escanteio contra o Fluminense, um golaço do Verratti mesmo atacando a bola.
Só que é um jogador que precisa ser servido dentro da área. E o modelo empregado pelo Ramon Dias esse ano passa muito pelo fenômeno Payet. O Payet é um jogador que gosta mais de um jogo apoiado, de um jogo por dentro, de 1-2, bola no chão. Não é um jogador que vai arrastar para a linha de fundo para procurar o Verratti dentro da área. Então, essa questão tática não tem como a gente desconsiderar. Então, assim, eu prefiro que a equipe tenha algo do meio para frente imprevisível. É muito bom contar com um Payet espetacular. Aliás, vou fazer um parênteses aqui sobre o Verratti. Eu não usaria o Payet em todos os jogos do Campeonato Carioca. Sério mesmo, torcedor. Eu iria separar aí os clássicos, que o Vasco não fez nenhum ainda no turno, e depois, se o Vasco fosse para a semifinal e para a final, ok. Esses jogos de menor expressão contra clubes médios e pequenos do Rio de Janeiro, eu dava uma segurada no Payet. Porque a gente não pode pegar um jogador com tanta qualidade técnica e colocar ele em jogos de tão baixa qualidade, tanto na arbitragem, quanto do outro lado os jogadores também. E o Vasco precisa criar mecanismo para deixar de ser refém do Payet. Mas enfim, colocando essa questão do Payet, eu vejo que o Verratti precisa de alguém que possa servir ele mais. E aí que está o X da questão. Já passou da hora do Vasco ter uma contratação de um atacante para jogar pelas beiradas que possa servir o Verratti e também que possa dividir o protagonismo com o Payet. Então, talvez com uma contratação com um jogador bom de lado de campo, aquele que vai chegar e a gente sabe que vai entregar, ele vai acabar ajudando esses dois jogadores. Tanto o Payet para poder achar na frente, quanto o Verratti para poder ser servido. E falo mais, o Vasco precisa também, não um jogador para ser a sombra do Verratti. O Vasco precisa de um jogador para disputar a posição com o Verratti. Principalmente um jogador com outra característica. Um jogador de velocidade, um jogador que consiga atacar espaço, um jogador que tenha 1 contra 1 melhor do que o Verratti tem. Porque assim, no alto, no jogo aéreo, eu acho que o Verratti é um dos melhores do Brasil, se não for o melhor. Mas ele tem uma certa dificuldade com a bola no chão. Não que ele seja um jogador horroroso, longe disso. Ele se vira, ele faz o básico. Mas para dentro de um modelo de jogo, até para determinado tipo de jogo, é muito melhor você ter um jogador que ataque espaço, que seja de velocidade, do que uma referência na área. Em determinados jogos pode até usar os dois, como foi o caso do Ramon no último domingo, que no finalzinho, por que o Verratti melhorou o seu jogo dentro de campo? Porque com a entrada do Rayan, acabou dividindo ali o protagonismo dentro da área. Então a gente tem que ter muito cuidado para falar do Verratti. A gente não pode desassociar essa questão do modelo de jogo do Vasco com o rendimento do Verratti. A gente precisa ter paciência. E ele mesmo precisa ter um pouco de calma. O Verratti, ano passado, dentro de campo, e eu levantei essa questão várias vezes aqui no canal, tanto no Ave Mais quanto Atenção Vascaínos, ele se cobra demais e cobra demais dos companheiros. Aí você fica imaginando, ele fazendo gols, já era um jogador que toda hora ficava cobrando dos seus companheiros. Vocês imaginam agora que ele está aí com essa seca? Tudo bem que é pequena, são poucos jogos, mas deve estar muito incomodado. Então que ele possa fazer esse gol logo, que possa retornar às boas jornadas, mas eu entendo que se o Vasco não mudar um pouquinho o modelo desse jogo, para o Verratti poder tocar mais na bola, para o Verratti poder ser mais participativo, cada vez vai ficar mais difícil para esse jogador. E quem sabe agora, com o contrato renovado, a gente não vai precisar mais ler aí que o problema do Verratti é que ele não renovou ainda. Eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que o jogador é profissional, a partir da hora que ele está dentro de campo, ele acaba melhorando o seu rendimento, independente da questão de contrato ou não. Até porque era um jogador que tinha contrato, recebeu um reajuste salarial do que ele ganhava no Belgrano, tem o carinho da torcida do Vasco, então não é porque não tinha renovado ainda que o seu futebol não estava rendendo. É uma questão que tecnicamente, realmente, ele não é um jogador espetacular e o modelo de jogo do Vasco também mudou. Agora, é um jogador que já se provou ano passado que a bola chegando minimamente, principalmente na cabeça, é um exímio cabeceador, incomoda muito os zagueiros, abre espaço para quem vem de trás. Agora cabe ao Ramon Dias tentar um meio termo, em que o jogo do Payet encaixe e o jogo do Verratti também encaixe para que o Vasco saia ganhando.
Beleza, galera? O que você achou dessa resenha aí do Verratti? Deixa seu comentário aí embaixo, por favor. O like, como diz o meu amigo e irmão Emerson Rocha, like não paga boleto. Distribua esse vídeo aí, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Telegram, principalmente no WhatsApp. Eu sei que você que está me assistindo aí tem pelo menos 2, 3 grupos para falar de Vasco. Não custa nada. Vamos aí repercutir bastante essa questão do Verratti, que ainda vai ser muito útil nessa temporada de 2024. Eu volto aqui, galera, na próxima quinta-feira, no Ave Mais, no Acorda, falando muito sobre esse jogo do Vasco no meio da semana. Já vou falando aqui, na próxima quarta-feira. Eu entraria com uma equipe completamente alternativa. Abraço, galera!